Projeto de Lei de Conversão número 7 de 2018, que dispõe sobre tabela de salários, vencimentos, soldos e demais vantagens aplicáveis aos servidores civis, aos militares e aos empregados dos ex-territórios federais, integrantes do quadro em extinção, de que trata o artigo 89, ato das disposições constitucionais transitórias, e o artigo 31 da emenda constitucional número 19, de 1998, e da outras providências, proveniente da medida provisória número 817 de 2018. Parecer número 1 de 2018, comissão mista. O relator foi o senador Romero Jucá, que foi favorável à matéria nos termos do projeto de lei de conversão que apresenta. A matéria foi aprovada na Câmara dos Deputados no dia 23 de maio e seu prazo de vigência se esgotará no dia 1º de junho de 2018. Prestados esse esclarecimento, passa-se a apreciação da matéria. Concedo a palavra ao senador Romero Jucá como relator. Senhor presidente, quero registrar a importância dessa medida provisória que apenas regulamenta a emenda constitucional 98. Essa medida provisória não está criando cargos, mas sim dando os procedimentos que o Ministério do Planejamento deverá atuar para atender o enquadramento dos ex-territórios. É uma medida de justiça que beneficia servidores que trabalharam nos ex-territórios de Rondônia, Roraima e Amapá. Portanto, meu parecer é favorável pela aprovação da matéria com uma emenda de redação solicitada pelo Ministério do Planejamento, exatamente para dar mais condição de funcionamento desse dispositivo, senhor presidente. O voto é sim, com a emenda de redação sim também. O relator conclui pela apresentação de adequação redacional à matéria e vota sim. Passa-se a apreciação da matéria. Discussão do projeto de lei de conversão da medida provisória e das emendas em turno único. Para discutir, pede a palavra senador Telmário, senadora Lides, o aqui da mesa. Você pediu a palavra? Eu vi para vocês levantar o bracinho. E o senador Randolph. Senador Telmário, para discutir a matéria. Obrigado, senador Eunice. Na verdade, hoje, essa casa, eu faço um apelo a todos os senadores e senadoras para a gente aqui estabelecer uma grande justiça. Esses servidores trabalharam, de fato, nos ex-territórios. Por uma falha no governo de transição de território para Estado, eles estão levando quase 30 anos. Quase 30 anos. Isso aí, senadora Alice da Mata, muitos deles já nem vivos estão, esperando essa oportunidade. E eu fico muito feliz de estar aqui, porque também não estou legislando em causa própria, mas serei um beneficiado. Como eu sou de Roraima, tenho vários familiares e amigos que serão beneficiados, que trabalhamos no ex-território. Portanto, é uma emenda, é uma medida provisória que vem regulamentar para fazer justiça àquele povo que está ali tão ansioso, principalmente nos ex-territórios e o território meu de Roraima, que é um território que andou para trás, é um território que está hoje vivendo de uma economia muito fraca, que é a economia do contra-cheque, e sem nenhuma dúvida, essa hora, todos os olhos estão voltados para o Senado, esperando esse momento de aprovação. Portanto, eu voto pela aprovação, voto com louvor e faço um apelo enorme a todos os senadores e senadoras para a gente fazer a grande justiça a esses trabalhadores que estão há 30 anos esperando essa oportunidade, senhor. Votamos pelo sim. Senador Randolph, pela descrição. Senhor presidente, quero primeiro registrar aqui conosco a presença da deputada Marcivânia Flecha, deputada da nossa bancada do Amapá, que teve um papel importante na regulamentação no trâmite dessa medida provisória. Aliás, a deputada Marcivânia e as bancadas do Amapá, de Roraima e de Rondônia estiveram concentradas no triunfo desde a emenda constitucional, e eu diria que com a aprovação dessa medida provisória nós concluímos o processo de transição dos ex-territórios federais do Amapá, de Roraima e de Rondônia para estados. Eu acho que o grande mérito dessa medida provisória que estamos votando é este pré-requisito, digamos, senador Romero, desta medida provisória, que eu acho que é o último ato de regulamentação da emenda constitucional 98, depois do decreto presidencial. O grande mérito é que ela conclui o processo de transição dos ex-territórios federais. Este direito
aos cidadãos dos ex-territórios de optarem em estar no quadro da União ou irem para o quadro do Estado nascente era um direito que já deveria ter sido exercido por estes cidadãos dos ex-territórios já na promulgação da Constituição de 1998 até a sua transição até 1993. Mas custou o tempo, felizmente, fazendo justiça a isso, o Congresso Nacional aprovou a Emenda Constitucional 98 e agora, aprovando a medida provisória 817, projeto de lei de conversão número 7, eu diria que nós completamos o artigo 14, parágrafo 2º do ato das disposições constitucionais transitórias, concluindo o processo de transição dos nossos territórios, senador Assis, senador Raupp, de Rondônia, dos nossos antigos territórios federais de Rondônia, Roraima e Amapá, em Estado. É importante que todos os colegas e senadores entendam que o mérito desta medida provisória é, de fato, dar cabo a um mandamento da Constituição presente no ato das disposições constitucionais transitórias que elevou esses antigos territórios federais à condição de Estado da Federação. Concedo a palavra à senadora Lídice da Mata. Presidente, apenas para transmitir a todos os senhores e senhoras senadoras a posição do senador João Alberto Capiberibe, do Amapá, ex-governador, atual senador pelo Estado do Amapá, que não podendo alcançar o voo que poderia trazê-lo mais cedo, só chegará aqui a partir das 20 horas, ligou para solicitar a toda a nossa bancada uma votação unânime em defesa desta medida provisória, já que ela, como já foi dito aqui, complementa aquilo que nós, constituintes, iniciamos, que é a transformação desses territórios em estados federados. Nesse sentido, senhor presidente, o PSB acompanhará essa votação, votando por unanimidade, reconhecendo o mérito do relator, que, aliás, soube, na proposição anterior, buscar a unanimidade deste plenário, já que não tinha a possibilidade de aprovar a medida provisória do governo que ele defende, que ele é líder. Agora, nós, não temos dúvida, poderemos votar com o relator com o relatório do senador Romero Jucá para fazer justiça aos antigos territórios do nosso país. Concedo a palavra ao senador Ferraz. Senhor presidente, nós acabamos de rejeitar uma proposta que trazia em seu objeto a criação de 3 cargos comissionados para o Ministério do Planejamento. E, naturalmente, eu votei contra também, porque considero absolutamente intempestivo que, num momento como esse, a gente possa estar criando cargos comissionados. Mas esta matéria que estamos votando, ela não é uma matéria neutra. Ela é uma matéria que traz enormes consequências orçamentárias e fiscais para o nosso país. Dados do Ministério do Orçamento da União, do Planejamento, indicam que cada servidor dos ex-territórios, e eu não estou aqui a declinar da legitimidade ou não desses pleitos. Eu estou apenas trazendo o impacto fiscal dessa medida que estamos votando, que, por certo, não contará com o meu voto. Constam de um total de 4.452 cargos incorporados, a um custo anual de R$ 80 mil, incluindo o 13º salário. O gasto mensal é de R$ 452 milhões, que poderá ser aumentado se forem incluídos mais 5.433 com processos já aceitos pelo governo. Outros 25 mil servidores aguardam essa mesma análise para terem seu processo deferido. Assim, a despesa do governo federal dará um salto de R$ 2.434 milhões, ou seja, um valor
absurdamente fora da nossa realidade. O artigo 29 desta medida provisória prevê que servidores que estejam desempenhando atribuições relacionadas ao planejamento e orçamento e ao controle interno sejam realocados para as carreiras de planejamento e orçamento de que trata a Lei 8.270 e a carreira de finanças e controle de que trata a Lei 13.327, conforme a redação abaixo, senhor presidente. Por essas e outras razões, é que não me vejo em condições de votar favoravelmente a uma proposta como essa, no momento em que nós estamos aqui, acabamos de rejeitar uma proposta, com o meu voto, com a minha convicção, para não contratarmos 3 funcionários. Nós vamos transferir ao contribuinte brasileiro um ônus dessa dimensão. Por isso mesmo, senhor presidente, por coerência, eu estarei votando de novo, contrariamente a essa iniciativa, senhor presidente. Pela ordem de inscrição, senador Raupp. Senhor presidente, rapidamente, não só para discutir, mas já para encaminhar, autorizado pela senadora Simone Tebet, líder da bancada do PMDB, para que o PMDB possa acompanhar, fazendo justiça a esses bravos trabalhadores que há praticamente 30, 40 anos estão lá no norte, em Rondônia, Roraima e Amapá. Justiça tardia, mas é justiça. Ela chega tarde, mas nós não podemos deixar que esses servidores morressem sem ter esse direito, porque é um direito adquirido. A União teria que dar esse direito a esses servidores que foram integrar aquela parte do Brasil para não entregar uma parte isolada do país, os ex-territórios de Rondônia, Roraima e Amapá. Obrigado, senhor presidente. Eu vou pedir aos senadores e senadoras que permaneçam aqui em plenário. Nós vamos ter votação, logo após a medida provisória, nós vamos ter votação nominal ou nominais. Senador Regufo, tem a palavra, excelência. Só pedir aqui para o senador Romero deixar aqui à frente. Senhor presidente, eu sei que é uma posição antipática, principalmente com esses ex-servidores dos territórios, mas o meu voto também será contrário, assim como o senador Ricardo Ferraço. Eu não posso concordar com algo que vai aumentar a despesa do governo, principalmente nesse momento. Acho que nesse momento o que nós temos que fazer é um ajuste fiscal, um ajuste de contas, tornar a máquina do governo mais eficiente, reduzir despesas. Então, sei que não é um voto popular, mas meu voto será contrário a essa medida provisória, senhor presidente. Senadora Vanessa, pela ordem de inscrição. Senhor presidente, eu quero cumprimentar aqui a bancada dos estados que já um dia foram território em nosso país e dizer que acompanhei a luta de cada um e de cada uma para que chegássemos aqui hoje. Temos aqui a nossa deputada federal do estado do Amapá, a deputada Marcivânia, que da mesma forma como os senadores lutou muito para que isso fosse aprovado no dia de hoje. E, senhor presidente, não dá para comparar este projeto, esta medida provisória que nós estamos votando agora, com a medida rejeitada unanimemente anterior, porque aqui nós estamos fazendo justiça a 3 territórios que se transformaram, a partir da Assembleia Nacional Constituinte, em Estado. Ou seja, essa, segundo os senadores, deputados, é a última fase da implantação dos Estados. E quero dizer que eu vejo muito, senhor presidente, um fundo assim porque eu não sei se fossem Estados que não fossem da região norte, se haveriam manifestações como nós vimos. Então, acho que são Estados importantes e que o Brasil deve, sim, contribuir, cada qual dar a sua parcela para desenvolver 2, 3 recentes estados, todos eles localizados no norte do Brasil. Meu voto é sim, presidente, cumprimentando as bancadas. Senador Assis, depois senador Requião. Senhor presidente, essa medida provisória faz justiça com os ex-servidores dos nossos ex-territórios. Nós estamos trazendo para a União aquilo que já
Já pois já são servidores federais desde a época dos ex-territórios federais. Portanto, é justa, nós temos essa transformação, nós estamos regulamentando uma medida provisória, uma lei constitucional e trazendo esses servidores dos ex-territórios federais, tanto do estado de Rondônia, do Amapá, de Roraima, para a União. É justo o que está sendo feito com esses ex-servidores. Portanto, nós encaminhamos voto sim e pedimos o apoiamento dos nossos colegas para que nós possamos aprovar essa medida provisória, senhor presidente. Concedo a palavra pela inscrição ao senador Requião, Roberto Requião. Presidente, eu me vejo numa dificuldade nessa sessão. Eu tenho quase que certeza de que o Senado e o Congresso vão apoiar o fim da CID, do PIS/PASEP e a contribuição orçamentária para subsidiar importadores de petróleo, a Petrobras e 300 importadores. Isso é uma soma brutal. Mas agora nós dizemos que não podemos aprovar 3 funcionários da Fazenda em cada estado. Eu votei contra, é um absurdo. E vamos votar contra essa incorporação salarial para antigos trabalhadores de Roraima. É um paradoxo. Nós podemos dar dinheiro para subsidiar importação de petróleo contra a produção interna, mas não podemos reconhecer um direito de funcionários públicos. É um paradoxo. Eu vi manifestações de votos contrários, mas esses votos contrários, eu perguntaria, serão também firmes contra o fim da CID, do PIS e do PASEP? E o dinheiro do orçamento público para subsidiar importadores? São 300 importadores. Antes dessa aventura do parente, eram 40. Hoje são 300 importadores. Daí pode. Daí vamos fundo no orçamento para dar dinheiro a importadores. Mas em Roraima não. Então, eu estou perplexo. Como é que eu voto? Vou me abster de uma votação dessa? Ou vou entrar nesse paradoxo e concordar que o Senado seja extremamente generoso com a Shell, com a Esso, com os importadores, com os 300 importadores menores, mas vamos ferrar a expectativa de Roraima? Não sei o que eu vou fazer. Até a hora de apertar esse botão, eu vou decidir. Não há mais oradores inscritos. Está encerrada, então, a discussão. Passa-se a votação dos pressupostos de relevância e urgência, adequação financeira e orçamentária e pertinência temática da matéria. As senhoras e os senhores senadores que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado com os votos contrários. Eu, sinceramente, vou para o painel porque há um verdadeiro sentimento de rejeição. Eu vou para o painel. Presidente, eu quero agradecer a sua decisão, porque depois eu quero conferir na história de acabar com o PIS, PASEP e o CID e subsidiar importadores de petróleo, se os votos serão os mesmos desses valentes senadores que votaram contra os funcionários de Roraima. Senhor presidente, eu quero informar que eu não devo... Só um minutinho, só um minuto. Eu preciso convocar os senadores e senadoras que venham ao plenário. Estamos num processo de votação nominal. Votação nominal, tendo em vista dúvida levantada pelo plenário e, obviamente, deferida de ofício por essa presidência. Senhoras e senhores senadores e senadoras, já podem votar. Está aberto o painel. Como orienta o PMDB. Senadora Simone. Senhor presidente, eu gostaria apenas de fazer uma consideração antes de encaminhar aqui. Lembrar que nós estamos vivendo mesmo a escolha de Sofia, né? Acabamos de rejeitar um projeto que criava
3 cargos e agora temos que restabelecer a justiça em relação a talvez milhares, nós nem sabemos o número, mas milhares de trabalhadores, servidores públicos de ex-territórios que pleiteiam e pleiteiam com justiça o direito ao reenquadramento para que possam ser enquadrados não só nos cargos públicos federais, mas também em relação à remuneração. Tendo em vista o fato de que a bancada está dividida, mas alertando ainda também que o Ministério Público Federal ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo, questionando a constitucionalidade dessas emendas constitucionais, portanto, não há realmente consenso. Nós vamos liberar a bancada, senhor presidente. PMDB libera a bancada, PSDB. Senhor presidente, o PSDB, tendo em vista que o governo não apresentou uma estimativa do impacto orçamentário da medida, e tampouco o relator o fez, nós encaminhamos o voto não. PSDB encaminha não. Senhor presidente, só para orientar, senhor presidente, e responder ao líder do PSDB, não há impacto nessa medida provisória. O impacto foi quando houve a emenda constitucional há 2 anos atrás e os recursos foram colocados no orçamento. Portanto, a medida provisória agora não cria um único cargo. Por isso que não tem relatório de impacto. Como encaminha o PT, Partido dos Trabalhadores, senador Lindbergh? Senhor presidente, hoje foi anunciado por parte desse governo que nós vamos mexer no PIS-PASEP. Estamos mexendo na seguridade, na assistência social dos mais pobres, para dar subsídio, inclusive para importadores de diesel, Shell, Cosan, Ipiranga. Engraçado, conversava com todos aqui, são funcionários há mais de 30 anos, que já estão trabalhando no estado de estados pequenos e importantes, como o estado de Rondônia, Amapá e Roraima. Eu, sinceramente, não consigo entender tanta covardia contra os de cima e tanta valentia contra trabalhadores e servidores públicos de 3 estados da nossa federação. No PT, vota favorável. PT vota sim a medida provisória. Eu vou pedir quem não for, quem não tiver com crachá ou não for parlamentar, que por gentileza não fique aqui no plenário, porque não é a medida adequada. Como vota o PP? Benedito Lira. Presidente. Senador Benedito. Os progressistas caminham o voto sim, considerando o quê? Os territórios que já foram transformados em Estado, logicamente que estes servidores já servem a esse território, como disse o Lindbergh e outros, há mais de 30 anos. Quer dizer, não há impacto para o governo federal. Foram criados através de uma emenda constitucional. Consequentemente, o Partido Progressista encaminha o voto sim. PP sim, como encaminha o DEM, senador? Senador Caiado. Senador Caiado, como encaminha o DEM? Senador Caiado. Deputado Davi o senador Davi vai encaminhar. Presidente, senador Davi. Eu tratei na bancada do Democratas a importância e o significado dessa medida provisória para o Amapá, para Roraima e para Rondônia. Volto a frisar, esta medida provisória apenas faz justiça aos servidores que foram ainda no território federal do Amapá, de Roraima e de Rondônia, prestar serviço no período de transição entre território federal e Estado. Portanto, eu quero pedir a compreensão do Democratas e quero pedir para que o partido pudesse encaminhar o voto sim nessa matéria importante para o Amapá. O DEM encaminha sim. Como encaminha o PSD, senador Moro? Presidente. Senhor presidente, não são... PSD. De dado. Aquela medida provisória que nós rejeitamos aqui, aliás, foi rejeitada à unanimidade, até porque o próprio líder do governo entendeu que o momento não era propício para se criar cargos. Veja bem, nós não estamos falando na criação de cargo, nós estamos falando em fazer justiça a professores, a trabalhadores que estão há mais de 30 anos servindo ao Estado e à população desses antigos territórios. É impossível não ter a compreensão. Não é porque o país está pegando fogo que nós vamos atirar todo mundo e colocar todo mundo no mesmo patamar.
há uma diferença muito grande entre esses trabalhadores, servidores do Estado, de Rondônia, do Amapá e de Roraima, em relação à criação de novos cargos. O PSD encaminha o voto sim para fazer justiça a esses trabalhadores brasileiros. PSD encaminha sim, e eu peço aos senadores e senadoras que compareçam ao plenário. Nós estamos num processo de votação nominal e teremos outras votações nominais. Senhor presidente. Como voto Podemos. PR. Podemos. Senhor presidente, Paulo Bauer pede a palavra. Só um minutinho que eu tenho que encaminhar aqui. PSB de bola. PSB de bola. Presidente, essa medida provisória nada tem a ver com a anterior, que foi rejeitada pelo plenário. Inclusive, a anterior não tinha previsão orçamentária. E esta que nós estamos votando tem previsão orçamentária. Isto é, seria uma grande injustiça se o Senado Federal rejeitasse essa proposta, de vez que ela visa corrigir uma situação deprimente, constrangedora de funcionários que há mais de 30 anos aguardam uma solução. Então, o Senado Federal fará uma grande justiça e agirá com equilíbrio e coerência se votar favorável. PSB encaminha sim. PSB encaminha sim. PDT. Senador Assis. Senhor presidente, o PDT encaminha voto sim e reafirmando o nosso compromisso com os nossos ex-servidores dos ex-territórios, também em nome da senadora Ângela, que não conseguiu embarcar em Boa Vista, está preocupada com essa votação. Nós encaminhamos voto sim, entendemos que estamos fazendo justiça aos nossos servidores públicos dos ex-territórios de Rondônia, Roraima e Amapá. Como vota o PRB, senador Eduardo Lopes? Senhor presidente, em conversa com o nosso também companheiro senador Pedro Chaves, e mantendo a coerência, como foi citado aqui, o PRB encaminha ou não? PRB encaminha não. Como encaminha o PTB, senador Armando? Em nome do senador Armando, senhor presidente, eu vou encaminhar até para fazer justiça. E também quero aqui reiterar o que o senador assim falou, a senadora Ângela, que sempre lutou por esse enquadramento. Lamentavelmente, ontem, como foi chamado de última hora, essa medida entrou hoje, a previsão era para entrar terça-feira, ficou assim acertado, e ela não conseguiu o voo. Então, o nosso partido, o PTB, encaminha assim, fazendo justiça a quem está há 30 anos esperando essa oportunidade. Trabalhou muito e não foi oportunizado. PTB encaminha sim, como encaminha o PCdoB, senadora Vanessa? O PCdoB encaminha sim, senhor presidente. Encaminha sim. PPS. Rede. PPS, senador Cristóvão. Rede. Senhor presidente, só deixar claro que esta medida provisória trata-se de regulamentação de algo que já existe. Uma emenda constitucional aprovada por esta casa, por todos os senadores e senadoras, por unanimidade. Quando essa emenda constitucional foi votada, nenhum dos colegas senadores levantou a voz contrária a ela. Trata-se de algo que deveria ter sido regulamentado desde a Constituição de 1988. O que o Congresso Nacional está fazendo é assegurar algo que já deveria ter constado no texto da Constituição de 1988, no artigo 14, garantir aqueles que integravam o quadro do então território federal do Amapá, ou que lá estavam, cidadãos que foram de todos os cantos do país para ocupar essas regiões. Eu sou de um estado, senhor presidente, o Amapá, um ex-território, que costumo dizer que só tem 2 cantos desse país que são Brasil porque lutaram para ser Brasil. O Acre, com as forças de Plácido de Castro, e o Amapá. Inclua o Amazonas, que se não fosse o esforço dos amazonenses, não teria o Acre. Mas o outro é o Amapá. O Acre do senador Jorge Viana, onde as águas começam, e o Amapá, onde as águas desaguam. O Amapá, no século XIX,
Foi o heroísmo de brasileiros amapaenses que definiu aquela fronteira não como francesa, mas como brasileira. E foi a definição estratégica do Estado brasileiro nos anos seguintes que mandaram cidadãos ocupar aquela fronteira. Então, nós estamos falando de uma formação histórica. Verdadeiramente, me permita, senhor presidente, votar contra essa medida provisória é não conhecer o Brasil. É não conhecer a dimensão do Brasil e a diversidade do Brasil e medir o Amapá até o Chuí, ou o Oiapoque até o Chuí, pela mesma régua. E não é a mesma régua. Nós nos tornamos a 4ª geografia do planeta. Um país com mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, porque brasileiros foram ocupar as fronteiras. A fronteira de Roraima, a fronteira do Amapá e a fronteira de Rondônia. Não reconhecer isso é não entender a diversidade desse país, a mistura que é e como foi formada. Esta medida provisória regulamenta uma emenda constitucional que deveria assegurar um direito de 30 anos atrás, que já deveria ter constado na Constituição de 1988. Não é um centímetro a mais. Confundir isso com criação de cargos chega a ser má fé, senhor presidente. A rede encaminha o voto sim. O PRO já encaminhou? Senhor presidente, Foi não, senador. O senador Paulo Bauer quer fazer uma correção pelo PSDB. Senhor presidente, tendo em vista a manifestação... Desculpa, eu não estava vendo Vossa Excelência atrás, por causa da luz. Em razão da exposição feita pelo líder Romero Jucá, o PSDB vai liberar a bancada. PSDB libera a bancada. Todos já votaram? Todos já votaram. Eu vou pedir aos senadores e senadoras que permaneçam no plenário. Nós vamos ter votações nominais. Apesar de ser uma segunda-feira, vamos ter votações nominais, inclusive. Presidente, o PR, presidente, o PR encaminha sim. PR encaminha sim. Posso encerrar a votação? Está encerrada a votação. Votaram sim, 48 senhoras e senhores senadores, não 11. O presidente não vota, portanto, está aprovado os pressupostos. Votação do projeto de lei de conversão, que tem preferência regimental na forma do texto encaminhado pela Câmara dos Deputados, com adequação redacional proposta pelo relator. Senhoras e senhores senadores que aprovam, permaneçam como se acham. Pela ordem. Aprovado com o voto contra o voto do senador Ricardo Ferraz. Aprovado o projeto de lei de conversão, fica prejudicado as medidas provisórias e as emendas a elas apresentadas. A adequação redacional será aposta aos autógrafos. A matéria vai à sanção e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.